Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira ou na panela ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para ele. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló para adorar. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para eu assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão vou tomar à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Não fecha a sua Bíblia não, eu vou parar aqui, depois a gente vai continuar lendo, a partir do verso 18. Antes eu preciso só te explicar o que está acontecendo aqui. Quando Ana, você ouviu a história dela domingo retrasado, você conhece a história. Quando Ana foi a Siló para adorar lá no tabernáculo, estava lá o sacerdote Eli. E o Eucana, o marido dela, junto com a outra mulher, a Penina, todo ano eles iam lá para adorar. E eu expliquei a você como é que funcionava. Levava-se um animal, geralmente um cordeiro. Nem toda família tinha condição de ofertar um cordeiro, mas a grande maioria assim o fazia. E aí, o que é que o sacerdote fazia? Como eu te expliquei, a parte do ombro esquerdo e do peito do cordeiro ficava para os sacerdotes, para eles se alimentarem. Isso aí está certo. A gordura e o sangue eram queimados em holocausto para oferecer a Deus. E o que sobrava, os pernis e o ombro direito, era dado à família de quem levou o sacrifício para eles se alimentarem, porque o culto durava muitas horas, às vezes até passava-se de um dia para o outro. Se fosse festa da Páscoa, por exemplo, Pentecostes, tabernáculos, dependendo de se fosse uma festa, eram muitos dias. Então a pessoa levava o sacrifício e se alimentava daquilo que sobrava. O que é que o texto está dizendo? O sacerdote Eli tinha 2 filhos. Aí a Ana foi lá, orou, pediu ao Senhor um filho, o Senhor deu a ela, engravidou. Aí o restante do capítulo 1 e o início do capítulo 2 vai contar que Ana, então, ao dar à luz o Samuel, que significa pedido a Deus, Ramuel, ela pediu a Deus e Deus concedeu, ela deu o nome do menino então de pedido a Deus. Esse menino foi um pedido que eu fiz a Deus e Deus me concedeu. E ela fez um voto, se você se lembra, ela fez um voto, e o voto que ela fez com Deus é que se Deus desse o filho para ela, ela ia consagrar o menino a Deus. O menino ia se tornar nazireu, ia se tornar consagrado a Deus. Ela recebeu o que pediu a Deus e cumpriu o voto que fez com Deus. Assim que o menino nasceu, ela então levou o menino lá e entregou ao sacerdote Eli. O texto diz no templo, mas a gente tem que se lembrar que o templo, de fato, só vai ser construído cerca de 120, 150 anos depois com Salomão. Agora aqui não tem templo, porque o Samuel ainda vai ungir o Saul, ainda vai ungir o Davi, depois do Davi é que vem o Salomão. Saul reinou 40 anos, Davi mais 40 anos, e Salomão não foi logo no início, ele foi construindo o templo, demorou cerca de 5 a 10 anos, mais um tempo que Samuel ainda era bebê, então daqui para o templo de fato de Salomão, nós temos aí entre 120 e 150 anos. Então quando o texto diz templo, está dizendo o lugar onde Deus era adorado.
Leia-se tabernáculo, de lona, de bambu, de pedaço de pau, daquele material lá que Deus orientou desde o deserto. Aquele mesmo tabernáculo do deserto foi acompanhando o povo tomou posse da terra, veio o tempo dos juízes. Samuel é o último dos juízes, porque depois dele já vem o rei Saul. Então é nesse tempo que está acontecendo aqui. E o tabernáculo ficava em Siló, e o pessoal da redondeza vinha todo adorar ali naquele lugar. O sumo sacerdote, o sacerdote presidente, vamos chamar assim, era o Eli. Mas tinham vários outros sacerdotes, levitas. Tinha que ser da tribo de Levi. Nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é um levita, da tribo de Levi. E aí, tinham muitos sacerdotes que ajudavam nos cultos, e o comandante, o presidente, o sumo sacerdote era o Eli. Ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A pronúncia dos nomes desses caras é meio confusa, porque são nomes hebraicos, então cada um pronuncia de um jeito. Tem gente que fala Ofni, tem gente que fala Hofni, tem gente que fala Fíneas. Aí é cada um com seu cada qual, você fala do jeito que você quiser. Eu falo Ofni e Finéias. É Hofni e Fineas. Ofni e Finéias. É o nome dos 2 caras. Tem um desenho, né, Manu? Aquele Fíneas e Ferb. Então, Fíneas é Finéias, é o nome do sacerdote aqui. Pois bem, os 2 meninos do Eli, o Ofni e o Finéias, eram levitas também. Claro, descendentes do Eli, que é um levita, então é levita também. Foram crescendo e se tornaram sacerdotes também. E todo mundo alimentava uma certa expectativa de que um dos 2, ou até mesmo os 2, substituiriam seu pai Eli. É uma igreja que tem um pastor, presidente, e ele é um pastorzão, todo mundo gosta dele, e ele pastoreia por muitos anos, e ele tem um filho, o filho cresce, vai para o seminário, é consagrado, é pastor ali, auxiliar no ministério dele. Quando ele morre, naturalmente, o que é que o povo imagina? O filho vai assumir o ministério e vai suceder ele. Mas o que acontecia? Tanto o Ofni quanto o Finéias, se juntasse os 2, não dava meio. A Bíblia diz que eles eram, no verso 12, filhos de Belial. Belial é o jeito carinhoso que os hebreus chamavam Satanás. É o que a Bíblia está dizendo. Os filhos do sacerdote eram filhos do capeta. Deus me livre. Deus me livre. Entendeu, irmãos? É isso. Os filhos eram endemoniados. É isso que a Bíblia está dizendo. Filhos de Belial. Os meninos eram malignos. Os meninos eram incrédulos. Não se importavam com o Senhor. Eles não eram crentes. O que eu aprendo aqui? Olha a família aí, ó. Filho de crente não é crente. Ou os nossos filhos têm uma experiência com Deus a partir deles, ou a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, não vai passar para eles por osmose, pelo DNA, pela genética. Não vai. Vai. O pai era bênção. O pai era um sacerdote top. Eli, homem de Deus. Os filhos não prestavam. Filho de crente não é crente. E não há nenhuma garantia de que quanto mais piedoso nós formos, de que quanto mais íntimo de Deus nós formos, de que quanto mais Bíblia a gente conhecer, isso vai refletir na vida dos nossos filhos. Não há a menor garantia. Porque senão, o Ofni e o Finéias seriam bons sacerdotes, bons meninos, não seriam filhos de Belial. O que é que eu estou dizendo com isso? Larga seus filhos para lá, vive de qualquer jeito, que já que não tem nenhuma garantia, não tem o que fazer? Não é isso que eu estou falando, não. Temos sim que investir na vida dos nossos filhos, temos que
transmitir a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, e quanto mais exemplos nós dermos, melhor. Porém, a Bíblia diz, um pouco mais na frente, que o sacerdote Eli cuidou demais da casa de Deus e acabou se esquecendo de cuidar dos seus filhos. E o reflexo foi o que aconteceu. Ofni e Finéias morreram, os dois juntos, no mesmo dia. E a Bíblia diz que foi a mão do Senhor pesando sobre a vida de Eli. Então eles morreram, e quem assumiu o ministério no lugar de Eli não foi nenhum dos seus filhos, foi o Samuel. Então, a partir do versículo 18, vai mostrar aqui o contraste da história. Qual é o contraste que eu quero que você perceba? Os meninos que eram filhos legítimos do sacerdote negligenciaram o sacerdócio. E aquele que era um filho bastardo do Samuel, porque não era filho do Eli, o Samuel era filho da Ana com o Eucana, que foi entregue para o Eli. O Eli criou ele lá no tabernáculo como se fosse um filho, mas não era filho dele. Olha o contraste. Os filhos legítimos estavam nem aí para o sacerdócio do seu pai. E o filho que não era legítimo abraçou o sacerdócio e buscou a Deus, se tornando o sacerdote, sucessor de Eli. O que eu quero que você perceba? Que algumas coisas dentro das nossas casas vão fugir ao nosso controle. E às vezes aqueles a quem a gente dispõe muita expectativa não dão em nada. E aqueles que a gente não espera nada é onde a gente vai se surpreender. Pode acontecer também. Então, do 12 até o 17, está mostrando a maneira como aqueles meninos faziam tudo errado. Eles enfiavam, é daqui que vem a ideia, por exemplo, você viu aí o verso 13, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote, que é o ajudante, o auxiliar, estando a carne ainda cozinhando, né? Com um garfo de 3 dentes na mão. É daqui que vem a ideia. Você já viu a ilustração do diabo com um tridente, com um garfo de 3 dentes na mão? É daqui que vem a ideia, gente. É daqui. Alguém, em alguma época lá da Idade Média, muito provavelmente na Idade Média, o povo não tinha Bíblia, o povo não estudava Bíblia, o que era falado era entendido e ponto. Alguém interpretou e pregou isso aqui, fez uma aplicação disso aqui, como se essa expressão aqui, ó, filhos de Belial, os meninos eram endemoniados, os meninos eram capeta, e eles usavam o garfo de 3 dentes para poder tirar as carnes de dentro da panela para comer. Aí alguém, em algum momento da história da igreja, interpretou então que os demônios usam garfos de 3 dentes para poder ferir as pessoas. Não sei de onde tirou isso, mas tiraram. E uns bandos de besta alienado foram acreditando nisso e foram reproduzindo essa ideia e está aí até hoje. Então, garfo de 3 dentes o quê? Era o que os caras usavam mesmo para poder pegar, para mexer, para fazer tal. Nada a ver. A expressão filhos de Belial aqui é uma metáfora. É uma expressão que simboliza que aqueles meninos não serviam a Deus, mas serviam ao Belial, um jeito deles chamarem o inimigo, Satanás, o diabo. Não que eles eram de fato demônios, não que eles eram de fato filhos, não, eles eram filhos do sacerdote, eles eram filhos de Eli, mas não queriam nada com a fé do seu pai, com o Deus do seu pai, com a religiosidade e a religião do seu pai. Não queriam nada, queriam fazer o que queria. Ah, eu quero esse pedaço de carne. Não, mas esse pedaço de carne aqui é da família. Não, me dá aqui. Entendeu? Já te expliquei, um pedaço do carneiro
o ombro esquerdo e o peito era dos sacerdotes. O restante era da família. O que o texto está dizendo é que eles não estavam nem aí. Eles chegavam lá, esse pedaço aqui está bonito, hein? Me dá esse aqui mesmo. Não, mas esse é da família. Não, me dá. É o que o texto diz. Quando o cara falava, não, esse pedaço é meu. Me dá, senão eu vou tomar a força. E eles tomavam. Fazia o que queria. Vivia de qualquer jeito. Um exemplo negativo de como ser sacerdote de Deus. Eles eram sacerdotes. Não é que eles não eram, eles eram. Só que faziam do jeito deles. Não seguia as orientações de Deus. A família em busca de Deus. A ideia que nós temos que ter é que toda a família precisa buscar a Deus. E não adianta eu querer fazer do meu jeito, não adianta eu querer ser sacerdote, eu sou crente, eu sou sacerdote de Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Não vai funcionar. Do nosso jeito, filhos de Belial. Do jeito de Deus, sacerdotes que são bênção na vida dos outros. Porque a partir do verso 18, vai mostrar então o contraste. E o contraste é a maneira como Samuel fazia. Então diz assim, Samuel ministrava, ou seja, servia, exercia o sacerdócio perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli, o sacerdote, abençoava a Eucana, o pai do Samuel, e a sua mulher, a Ana, e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A mulher não podia ter nenhum filho. Aí ela teve um filho que ela pediu a Deus. Ela consagrou a Deus. O que é que Deus fez com ela? Deus mais 5. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não recebe aquilo que precisa, não recebe aquilo que pede, exatamente pelo fato de que nós queremos para o nosso próprio benefício. Mas quando a gente tem a mentalidade de que tudo que temos pertence ao Senhor, o Senhor reverbera aquilo que consagramos e volta para nós multiplicado. Então, o texto diz que Samuel servia ao Senhor, mesmo sendo ainda pequeno. O texto diz que Deus abençoou a família dele, que Deus abençoou a mãe dele, ela gerou mais filhos. E a última frase é que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E o primeiro texto dessa série, a primeira passagem dessa série, que está lá no final do capítulo 2 de Lucas, que a família precisa de Jesus, eles esqueceram Jesus em Jerusalém e voltaram lá para buscar. Você está lembrado, né? Então, eles pegam Jesus e estão voltando para casa. Aí o verso 52 de Lucas 2 diz, e crescia Jesus em estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Somente em 2 lugares na Bíblia diz que alguém crescia diante do Senhor. Samuel e Jesus. Samuel e Jesus. São 2 jovens, ainda novinhos. Lá Jesus tinha 12 anos e causou um impacto diante dos mestres com tanta sabedoria. Aqui Samuel era muito novo, a Bíblia não diz com que idade, diz que ele ainda era menino. E depois diz que o jovem Samuel, quantos anos? Não sei, eu sei que desde a pequena idade, desde muito novo, Samuel já se mostrava, não um menino consagrado no sentido de que a mãe dele entregou ele para Deus, mas consagrado no sentido de que ele tomou a decisão de buscar a Deus.
E Deus usou muito esse homem. Ele foi juiz, ele foi líder daquela nação, ele foi sacerdote, substituindo Eli e ministrando em todo Israel, e ele foi profeta. Profeta, sacerdote e juiz. 3 ministérios que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi profeta, sacerdote e é o Rei dos Reis. Portanto, olha só o contraste que existe entre sacerdotes que não buscam a Deus e um sacerdote que busca a Deus. Ofni e Finéias não buscavam a Deus. Você quer ler o que aconteceu com eles? A partir do verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha só, gente, os caras... Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eles são filhos do sacerdote. O pessoal levava o bicho para sacrificar, o bicho estava cozinhando lá, eles metiam o garfo e tiravam os pedaços que eles queriam, comiam o tanto que queria, e marcava com as mulheres, para poder ficar com as mulheres, e marcava onde? Na porta do templo. E se deitava com as mulheres aonde? Na porta do tabernáculo. Está escrito aí, O Eli já era velho e ouvia o que os filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam. As mulheres vinham prestar culto, você está entendendo? Toda vez que aparecer servir ou ministrar relacionado a um sacerdote, significa que ele estava prestando culto para aquela pessoa. Porque nesse tempo não é igual agora, que cada um presta o seu culto. Não. Aqui, de maneira didática, Deus ainda estava apontando para o ministério sacerdotal de Cristo, dizendo que toda pessoa só podia chegar a Deus através de um sacerdote. Hoje, eu e você, pela fé, podemos chegar a Deus através do único sacerdote que resolve de fato os nossos problemas, que é Jesus. Mas Jesus aqui ainda não tinha vindo. Então, só restava a eles para prestar culto e ir diante do sacerdote. Com um animal. O sacerdote matava o animal, oferecia a Deus, a pessoa se sentia perdoada, recebida por Deus, voltava para casa cultuada. O que é que o texto está dizendo? As mulheres levavam o animal, eles matavam o animal, prestavam culto e passavam a mão nas mulheres também. Não, vem cá que agora é uma outra bênção que eu quero te dar. Não, sacerdote, já está resolvido, já fez o culto. Não, vem cá. Dentro do templo. E fazia o culto com as mulheres e pegava as mulheres. E a notícia corria. Aí o Eli, tadinho, já estava velho e começou a ouvir as histórias. Imagina o desgosto desse pai. Saber que seus filhos estão vivendo dessa forma. E disse-lhes: por que vocês estão fazendo essas coisas? Pois de todo o povo eu tenho ouvido constantemente falar do mau procedimento de vocês. Não, meus filhos, porque não é boa a fama essa que eu estou ouvindo. Estão fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? O que o Eli está falando para os meninos é o seguinte: quando você peca contra uma outra pessoa, Deus é o juiz desse pecado aí. Agora, quando você peca contra Deus, quem vai interceder por você? Já era. Verso seguindo o 25. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Olha o perigo aí. Não há pecado, aprenda isso, hein? Essa frase é boa para stories e para status. Não há pecado que fique sem exortação. A questão é que nós não queremos ouvir a exortação e continuamos no pecado. Eu tenho para mim, coisa minha, o texto não diz coisa minha, digo eu, não o Senhor, que se esses meninos ouvissem o pai deles, se arrependessem e abandonassem essa vida torta, Deus poderia transformar a história deles e fazer deles grandes sacerdotes. Qual foi o problema? Eles não ouviram, não se arrependeram e continuaram vivendo de qualquer jeito. O que aconteceu então? Não teve jeito. Não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel
olha aí, ó, de novo. Crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Igualzinho lá de Jesus, está vendo? Enquanto o Hófni e o Finéias caíam no conceito do povo, o Samuel crescia no conceito de Deus e do povo. Portanto, meu irmão, uma reflexão que a gente precisa fazer: que tipo de sacerdotes nós estamos sendo diante de Deus? Porque Pedro nos escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, vocês, falando à igreja, vocês são sacerdócio real. Vocês são uma nação santa, um povo separado, escolhido. Vocês são o povo que eu separei para pregar as minhas maravilhas e anunciar a minha obra. Porque eu tirei vocês das trevas e trouxe para a luz. É o que está escrito, posso ler na íntegra. 1 de Pedro 2,9. Vocês são uma raça eleita, um povo eleito, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que Pedro está falando? Nós somos pecadores, estávamos em trevas, e Deus nos separou, Deus nos escolheu, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, nos fez um povo eleito, nos fez uma nação santa e nos fez sacerdotes do rei, sacerdócio real. Essa palavra real aqui é um binômio, ela tem dois sentidos. É real no sentido de ser verdadeiro, é real, contrário de falso, de mentiroso, sacerdócio real. Vocês são os verdadeiros sacerdotes. Mas sacerdócio real no sentido de monarquia, os sacerdotes do rei. Significa as duas coisas. Nós somos sacerdotes verdadeiros, pela fé em Cristo Jesus, onde Ele é o sumo sacerdote, e nós, como sacerdotes, vamos então fazer a intercessão, o intermédio, porque o que é que faz o profeta? Traz de Deus para os homens. O que é que faz o sacerdote? Leva dos homens para Deus. Então o sacerdote, ele é essa ponte, que faz a ponte entre o ser humano pecador e um Deus que é santo. Por isso Cristo é o sumo sacerdote, porque Ele é a ponte que de fato nos leva à eternidade. Mas nós somos pequenos sacerdotes, pequenos cristos, pequenas pontes que levam até a ponte eterna que leva para a eternidade. Assim é o nosso ministério sacerdotal. Israel foi escolhida para ser uma nação sacerdotal, para que através de Israel, todas as famílias da terra fossem para Deus. Mas eles trocaram, confundiram eleição com predileção. Esqueceram que foram eleitos para uma responsabilidade e acharam que era o povo predileto de Deus e podiam fazer de qualquer jeito, que Deus estava com eles. Sofreram o juízo. E aí Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. De maneira que eu e você, em Cristo, somos feitos filhos de Deus. Ele é o primogênito, o unigênito do Pai, e nós somos aqueles que somos imagem do primogênito em Deus. Somos todos sacerdotes, irmãos. Sacerdotes de Cristo, sacerdotes do Rei. Ele é o sumo sacerdote e todos nós somos feitos sacerdotes em Deus. A grande pergunta é: que tipo de sacerdote nós somos? Sacerdotes que buscam a Deus ou sacerdotes que vivem do seu próprio jeito? E aí é o contraste. O Hófni e o Finéias representam aqui, posso falar o português claro? O membro de igreja que vive do seu próprio jeito. Faz o que quer, contribui quando quer, participa quando quer e vai vivendo a vida. Entendeu? Vai fazendo. Eu quero, não quero, faço, não faço, né?
Deus deu a ele dons, Deus deu a ele talentos, Deus deu a ele recursos, estrutura, colocou ele no lugar certo, do jeito certo, na família certa, porque Deus tem um propósito na vida dele, mas ele esqueceu de tudo isso e foi vivendo ao seu bel prazer, porque ele é filho de Belial, ele só busca os prazeres da carne, com o seu tridente. Sabe qual é o tridente? Sabe qual é o tridente do sacerdote? É aqui, ó. Prazer / sexo. Dinheiro / poder. E fama / reconhecimento. É o tridente do filho de Belial. É 3 coisas que derruba todo ser humano que não está firmado na rocha, que é Cristo. Todo sacerdote que não busca a Deus, todo sacerdote que vive do seu próprio jeito, ele vai cair pelo dinheiro ou pelo poder, pela fama ou pelo reconhecimento, pelo prazer, pelo sexo. As 3 áreas. Como a gente aprende no seminário, as 3 barras que derrubam o homem de Deus. A barra de ouro, a barra da saia e a barra de terra. Eles falam barra da mesa e tem uns que falam São João da Barra. A barra de ouro, a barra da saia ou a barra de terra ou a barra da mesa, no sentido de, prazeres. Então, queridos, essa é a única reflexão que eu queria fazer com você e te mostrar o fim dessas 2 histórias. Qual foi o fim de Ófni e Finéias? Está aí, está no verso 34. Nós estamos no capítulo 2, certo? Aí a gente estava lendo aí o 22, o 23 e tal, 24, aí paramos lá no 26, aí veio um homem no 27, veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando israelita ainda no Egito, faraó, eu escolhi, 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá, rogo-te que me admitas alguns cargos sacerdotais para que um pedaço de pão que coma. Sabe o que o profeta estava dizendo para Eli? Os seus filhos desagradaram a Deus, eles vão morrer. Mas o menino Samuel agradou o Senhor, ele se tornará o sacerdote, e os da sua família terão que vir pedir favor para ele. Sabe, irmãos, vou ser bem sincero e vou tocar aqui num ponto complicado do meu discurso. Minha vida pessoal, minha história de vida pessoal, mas eu preciso fazê-lo. Eu tenho plena convicção de que não era para eu ser pastor. Sabe por que eu sou pastor? Sabe por que eu sou pastor? Por causa de um monte de Ófni e Finéias que tem dentro da igreja. Sabe por que Deus precisou me tirar lá das drogas? Porque dentro da igreja ele não achou alguém que queria agradar ele. Eu tenho plena convicção. Se for heresia, se for mentira, problema de quem achar. Não estou interpretando o texto bíblico, estou falando a minha opinião acerca da minha vida. Eu tenho a opinião de que Deus só levanta pedras para clamar porque os seus filhos não estão clamando. Eu tenho a opinião de que Deus só faz de Samuel um sacerdote porque Ófni e Finéias não querem buscar a Deus. E Deus não fica sem sacerdotes. Ele tira do lixão, ele tira da droga, ele tira do álcool, ele tira de onde for, traz aqui, bota aqui em cima, para poder falar, pregar e ensinar os nossos filhos que negaram ao chamado de Deus. É isso que Deus faz. Não era para ser eu, era para ser os filhos de vocês, que nasceram e foram criados na igreja.
Era para o pastor dessa igreja ter sido criado aqui. Essa igreja tem 25 anos. O pastor dela era para ter sido criado aqui dentro, chamado aqui dentro, discipulado aqui dentro, treinado e capacitado aqui dentro. E agora está aqui assumindo o ministério falando para vocês. Mas como eles, ao longo desses 25 anos, foram Ófnis e Finéias, aí Deus teve que trazer um lá de Volta Redonda. Para crescer diante deles, na graça, no conhecimento, diante de Deus e dos homens. E agora, os filhos dos sacerdotes têm que pedir favor ao Samuel. Entendeu como é que funciona? Se os nossos filhos não se tornarem sacerdotes que buscam a Deus, Deus trará de fora para esfregar na nossa cara que a culpa foi nossa. Aí cabe a nós decidir e tomar uma posição diante de Deus. O que a gente vai ser? O que nós vamos reproduzir como sacerdotes de Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. A nossa declaração doutrinária diz que todo crente é um sacerdote. Sacerdócio universal dos crentes, é o nome dessa doutrina, é o nome desse tópico. Nós, os batistas, cremos nisso. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, e todo crente é um sacerdote. E não existe para nós aqui um sumo sacerdote. Eu sou sacerdote, tanto quanto você. E nós estamos no corpo do sumo sacerdote, que é o cabeça, que é o líder maior desse corpo, chamado Jesus de Nazaré. A única diferença é que o meu ministério é diferente do seu. A única diferença, talvez, é que o dom que Deus colocou em mim é diferente do dom que Ele colocou em você. E somente por isso, nesse momento, agora, nesse único momento da igreja e das nossas histórias de vida, eu estou aqui e você está aí. Mas no próximo momento eu posso estar aí e você aqui. Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para a edificação da igreja. E num próximo momento pode ser que não seja mais eu. Ou você nunca ouviu falar da história de homens que foram pastores e depois não são mais. É porque pastoreio é um dom, meu querido. E como todo dom, ele não pertence à pessoa, ele pertence a Deus para a edificação da igreja. E o mesmo Deus que dá, tira. E o mesmo Deus que coloca, tira. E o mesmo Deus que abre, fecha. Porque Ele é o Senhor da história. E diante dEle, nada fica encoberto. Portanto, eu quero que você tenha essa consciência. Para vivermos bem em família, temos que ser todos sacerdotes. Dentro de casa. Dentro de casa. Todos somos sacerdotes, irmãos. Eu sou o sacerdote da minha esposa, do meu filho e daqueles que moram comigo. Mas a minha esposa também é sacerdote para mim e para os meus. E o meu filho também é sacerdote para mim, para minha esposa e para os outros. E o outro também é sacerdote para mim. Está entendendo? De maneira que, qual o problema de o meu filho um dia, percebendo que eu não estou muito bem, se levantar como um sacerdote de Deus para a minha vida e falar: pai, deixa eu orar por você, estou sentindo que você não está muito bem. E orar por mim e Deus, através dele, ministrar graça no meu coração. Isso não pode acontecer? Naquele momento, o meu filho está sendo para mim um sacerdote. É disso que eu estou falando. É da gente ter a consciência de que todos somos sacerdotes para todos. Você pode ser instrumento da graça de Deus para quem está aí do seu lado. Você não precisa ligar para o pastor, você não precisa chamar o pastor não precisa orar. Você ora, meu irmão. Você ora. De vez em quando eu sou surpreendido numa visita, num aniversário, num momento assim, e um irmão que já tem essa consciência sacerdotal, eu estou presente e ele vira e fala assim: agora vamos orar, né? Aí eu já fico no automático, agora é minha vez. Aí de vez em quando eu sou surpreendido, e eu fico feliz com isso. Quando o cara fala: agora vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ele já começa a orar. Eu falo: é isso aí, garoto. Você é o sacerdote aqui, cara, manda ver. Só que a gente ficou, do mesmo jeito que a gente agarrou com o capeta do tridente, a gente também agarrou que só o pastor é sacerdote. Isso não é nossa teologia, irmãos.
Essa teologia não é nossa, que nós precisamos de um sacerdote humano para interceder por nós a Deus. Isso já acabou na cruz do Calvário. Quando Cristo ressuscitou, Ele rasgou o véu do templo. Isso significa que agora nós temos livre acesso, como diz o escritor aos Hebreus, pela fé em Cristo Jesus, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Onde só o sumo sacerdote entrava, agora eu e você entramos pela fé. E podemos entrar na fila do banco, e podemos entrar dirigindo um carro, e podemos entrar lavando uma louça, e podemos entrar a qualquer hora, em qualquer lugar, porque não é em Jerusalém nem em Gerizim, é em espírito e em verdade. Somos sacerdotes, irmãos, sacerdotes de um Deus vivo, sacerdotes de um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que julgará todas as coisas. Portanto, não sejamos nem Ofni, nem Finéias, sacerdotes que desagradam a Deus, sacerdotes que profanam o nome de Deus, sacerdotes que envergonham o seu Pai. Que sejamos sacerdotes como foi Jesus, quando o Pai olha do céu e diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, olha que prazer eu tenho nesse menino. Que o Senhor possa dos céus olhar para nós e dizer: tenho prazer nesses sacerdotes, que ali em Guaranhuns se unem como igreja para ser uma agência sacerdotal, para ser um povo sacerdotal, porque através deles muitos chegarão até a minha eternidade. É isso que eu quero que o Senhor fale sobre nós, irmãos. Portanto, que sejamos sacerdotes em busca de Deus, que sejamos todos como Samuel, porque ele aqui simboliza Cristo. Ele crescia em estatura e graça, em sabedoria e piedade diante de Deus e diante dos homens. Que eu e você também possamos crescer diante de Deus e diante dos homens. Mas isso só vai acontecer se formos sacerdotes em busca de Deus.